Então, como a gente estava falando, boa noite, né? Com relação à prova, né, a gente teve essa situação, né, de urgência que eu precisei me ausentar, né? E aí vocês, obrigada, querida. E aí vocês precisaram fazer a prova, né, via Meet, aí vocês não via, desculpem, ambiente virtual. E como foi a primeira prova, né, vocês devem ter tido aí grandes dificuldades, né, com relação a manusear. Então, assim, como eu falei, quem se sentir, né, que realmente vai ficar extremamente prejudicado, né, com relação à nota, o ideal é que faça a solicitação e faça a justificativa, que, né, tinha desconhecimento da ferramenta, enfim. Né, eu também não tive a oportunidade, porque sempre quando a gente estava na modalidade remota, que a gente ia iniciar, né, a realização das provas através do AVA, a gente estava em sala e a gente, né, mesmo em sala virtual, a gente acabava dando as orientações, só que infelizmente não teve como, né, e aí não é justo vocês realmente serem prejudicados por conta disso, né? A nota, alguém já me perguntou, e eu falei que amanhã eu pretendo corrigir à noite, né? E aí, a nota mesmo no sistema acadêmico eu só costumo colocar quando todos realizam, né? Entre os que fizeram a primeira chamada e os que vão necessitar de segunda chamada, tá bom? Então, assim, se vocês se sentirem dessa forma, né? Vocês façam que, obviamente, eu vou buscar intervir por vocês com a professora Roberlândia, tá certo? De antemão, assim, se vocês virem lá, né, que não se prejudicaram tanto, né, os que não se prejudicarem tanto, fiquem tranquilos que a gente, né, tem a atividade que vai ajudar na nota, tem. ah, Oi? Pode, né? E aí a gente tem a atividade, a gente vai ter uma atividade que vai ser a terceira P, né? Que vai nos ajudar muito também nessa questão da nota. Oi, Fatinha, você quer falar ou você clicou aí no levantar a mão sem querer? Boa noite, professora. E para pedir para fazer a segunda chamada, como é que a gente faz? Tem que justificar? Como é que funciona? Foi sem querer, Fatinha, ou foi. Você quer falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite, professora. Então, tá certo? Quem achar que não, eu vou conseguir tirar aí um 6, um 7, eu não aconselharia fazer uma segunda chamada, né? Agora, quem realmente, né, não conseguiu fazer muitas questões, quem só conseguiu fazer 2, 3 questões, aí realmente vai ficar correndo o risco dessas 2 ou 3 questões, né, ainda não estarem Acho que ela não tá certas, ou ouvindo a serem as gente, que valem não. meio ponto. Então, realmente vai ficar muito prejudicado, vai ficar muito ruim para correrem atrás, né? Com as próximas APs, tá certo? Para fazer segunda chamada, vocês têm que solicitar no sistema acadêmico, tá? Quem não tiver familiaridade ainda com o sistema acadêmico, procure a secretaria, que as meninas da secretaria, eles orientam como é que vocês solicitam. Agora, se atentem ao prazo, que é só até amanhã, né? Porque a gente fez na quinta, são 5 dias para solicitar a segunda chamada. Então, se atentem, vocês só podem fazer até amanhã. A atividade dirigida, né? O estudo dirigido. Isso. Até hoje. Ixi, eu nem sei. Eu não sei. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me sinalizam lá no grupo que a gente pode abrir por um períodozinho um pouco maior,
tá bom? Não abriu todas. Abriu só até a 10ª. Com a Marcela, que abriu a 10ª para lá, aí eu tenho que fazer já mais para tiver a 10ª para lá. E aí a questão. Quem vai ouvir mais para Pronto. Aí não abriu, aí acabou que eu enviei a atividade já mais fora. Eu vou enviar novamente. Tá, talvez você tenha dificuldade de enviar novamente pelo app qual que você fala comigo, que eu desconsidero, eu excluo o seu primeiro envio e aí abre para você enviar novamente, tá bom? Qualquer coisa a gente pode abrir um pouquinho mais de tempo, talvez até quinta-feira, para a gente enviar a atividade, tá bom? Aquela também, né? Então, tudo isso vai ajudando as nossas notas. Por isso que eu estou falando. Não, nenhum. É por isso que eu estou falando para vocês, né? Quem ficar aí no meio termo, não eu sei que a gente quer tirar 10, né, Davi? Mas, né, quando a gente não consegue, se a gente tirar um 6 assim, a gente vai ter umas ajudas, né? Né? Então pronto, vai dar certo, tá bom? Vamos nós. Sistema muscular agora, tá? Sistema muscular, ele é na sequência, né? Percebam que a gente vem estudando anatomia seguindo uma sequência lógica, né? O sistema muscular, ele ainda faz parte, né, de todo aquele complexo músculo esquelético que a gente já iniciou, ossos e articulares, né? O sistema muscular, ele vai ser formado por um conjunto de músculos, né, que vão recobrir aí todas as nossas estruturas corporais, né, e vão estar localizados acima das articulações dos tendões, né, exatamente fazendo esse processo de cobertura. Existem cerca de 600 músculos no corpo humano, né, e aí, obviamente, a gente não consegue aprender, né, o nome de todos esses músculos, até porque esses músculos, eles têm, nem todo mundo tem esses músculos bem desenvolvidos, bem definidos, né? Os meninos aí, cadê os braços fortes? Os meninos aí que tem os braços fortes, né? Porque homem só malha braço, né? Homem só malha da cintura para cima, da cintura para baixo, ficar as pernas finas, né? É exercício. Não, tirando a bomba é exercício, né? Musculação, tá? O músculo, ele é exatamente adaptado para isso, né? O tecido muscular, ele é formado por células musculares, né? E essas células musculares, elas conseguem, né, se hiperplasiar, se hipertrofiar, associado ao exercício físico, né? Então, quanto mais exercício eu faço, mais eu vou ter a possibilidade de hipertrofiamento. Essa hipertrofia, ela é localizada. E é por isso que eu brinquei com os meninos. De meninos, é brincadeira. Eu sei que vocês malham perna também, tá? Os meninos, a maioria dos fortões, né, daqueles que amam, parece o Robocop, eles só trabalham essa parte realmente de peitoral, de bíceps, tríceps, né? Usualmente, poucos deles trabalham perna, né? E isso se dá exatamente porque o músculo ele pode ser trabalhado individualmente, né? Eu consigo trabalhar individualmente, eu consigo hipertrofiar. Sobretudo porque o exercício que hipertrofia, ele é chamado de anaeróbio, né? Ele é realmente localizado. O exercício aeróbio, né? Ele é diferente, ele tem um consumo maior de oxigênio, ele tem um consumo maior de calorias, né? E ele vai propiciar um trabalho, né, de todo o organismo, sobretudo a parte cardiorrespiratória. Então,
quem quer não ser fortão, mas quem quer ter um bom condicionamento, né? Conseguir dar uma corrida ali até a área de lazer e voltar e chegar aqui de boa, né? É só condicionamento físico, é só trabalhar a musculatura, né, do tórax, do abdômen, para ter esse condicionamento, ter essa facilidade, e obviamente perder peso, né? Ter essa facilidade aí maior. Juntos, né, eles vão representar em torno de 40% a 50%, né, do peso total de uma pessoa. Nós, obesos, nós mais acima do peso, esse percentual ele reduz para em torno de 30%, né? A gente passa a ter um percentual de gordura mais acentuado e o percentual de musculatura ele diminui. Quem já fez dieta na vida sabe que no início a gente emagrece muito, a gente perde muito peso. E aí a gente chega num estágio onde ou a gente para de perder peso ou a gente perde muito devagar. Por que que isso acontece? Porque do início o que a gente perde muito é gordura. Com o passar do tempo, que você já consumiu aí a gordura, você vai transformar o tecido gorduroso, o tecido mole, em músculo. Então, em termos de peso, você não vê tanta diferença, não vê tanto impacto. Você vai ver impacto em medidas, né? Quando a gente vai fazer as avaliações, vocês vão ver lá na nutrição, no segundo semestre, a disciplina de nutrição, trabalha com essa questão das medidas, né? Circunferência abdominal, circunferência do quadril, relação entre elas, IMC, né, que é o índice de massa corpórea, enfim. Então, a gente que faz, tem ampla, vasta experiência com dieta, né? A gente sabe disso. A gente perde aí, num mês a gente consegue perder 6 quilos, eita. Aí no outro mês, né? Aí no outro mês, 750 gramas. Aí a gente já começa a esmorecer. Mas, na verdade, a gente faz um exame chamado de bioimpedância, né? Que ele faz essas mensurações de proporções, o que é gordura, o que é massa muscular, o que é osso, os pesos dos membros, né? E aí a gente vê que a gente consegue fazer a transformação, né? E às vezes isso acontece sem exercício, né? Por exemplo, na minha última avaliação, eu estou dando aula toda noite, praticamente, pelo menos toda noite eu estou na faculdade, né? Então eu não estou tendo tempo de fazer atividade física e eu estou conseguindo converter, né? Massa gorda, massa de gordura em massa muscular. Porque em outras vezes, se eu não fizesse atividade física, eu tinha também perda de massa muscular. E aí, às vezes, isso que a gente não se percebe, né? Quem faz muita dieta. A gente passa a perder todo tipo de massa, né? E aí a gente fica cada vez mais hipoativo, a gente fica cada vez, né, mais flácido, exatamente porque a gente não está fazendo essa transição. O Covid, gente, eu acho que eu já falei isso para vocês, ele é um dos grandes, né, uma das piores atuações do Covid é essa destruição de massa muscular, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver alguém que teve Covid, teve graves complicações de Covid, passou vários períodos aí internados, que quando saíram, eles saíram literalmente o couro e o osso, né? O porquê disso? Exatamente porque consome toda a massa muscular. E aí tem todo um trabalho, né, de readaptação, de muita ingesta de proteína para poder conseguir Não, ele destrói, ele é atraído pela gordura, ou seja, os pacientes que são mais obesos, eles têm uma tendência a ter um processo inflamatório, uma complicação maior, mas isso é por conta
dos adipócitos, das células adiposas abdominais, que elas são altamente inflamatórias, né? Tem uma facilidade de inflamação extremamente grande, e aí o COVID vem e inflama esta célula, né? E por isso que a maioria dos pacientes que complicam são acima do peso, ou são obesos, ou são diabéticos, né? Mas a destruição que ele ocasiona é mais a destruição mesmo da musculatura. Oi. É muito... Com certeza deve ser sequelas, né? É muito comum as sequelas relacionadas à nutrição, né? Então, a maioria dos pacientes pós-Covid precisam fazer reposição vitamínica, né? Aqueles compostos, né, vitamínicos, e precisam voltar a ter essa disposição realmente física, né? Que é o que eu falei. Você não precisa, talvez, você não tem desejo ou intenção de trabalhar musculatura, de desenvolver musculatura, mas para você o ideal seria um condicionamento físico melhor. E aí você tem atividades que são prazerosas e que lhe favorecem, como natação, como ciclismo, né? Que atrelam duas coisas, né? Atrelam a gente, né? Porque a maioria de nós gosta de natação, gosta de piscina. Mas agora, porque você não é para estar, você nesse... Oi? Agora, nesse momento, o ideal não seria você fazer exercício anaeróbico, que é a musculação. O ideal seria você fazer exercício aeróbico, né? E aí tem que ter cuidado com essa questão. A colega está dedurando ali, né? Dizendo que só come ovo e batata doce, né? Então, tem que se cuidar, porque a batata ela é excelente para lhe dar energia, mas ela não tem todos os nutrientes necessários para você, que você precisa. Então, você tem que ver, nem sempre você comer só a batata, né? A gente teoricamente imagina, é saudável, né? Ele é saudável, porque não é industrializado, porque não é, né? Mas ele pode ser que não esteja lhe dando a quantidade de nutrientes e os tipos de nutrientes que seriam necessários para a sua faixa etária, para o tipo de atividade que você desenvolve, né? Então, isso precisa ser melhor avaliado. De repente, fazer uma bateria aí de exames laboratoriais para ver o que você está tendo de maior carência, né? E para fazer uma dieta que foque aí nessas carências, né? De repente, é um ferro, é um potássio, é uma proteína que está... Então, focar na reposição, né, dessas carências, tá? E para que serve? Né? Como a gente já viu, ele vai nos ajudar enormemente na questão da movimentação, né? Os movimentos realizados pelo corpo, eles dependem, né, fundamentalmente aí dessa integração entre ossos, articulações e músculos, tá? Se não houver o equilíbrio, a sintonia entre os três, né? O osso puxa para um lado, a articulação não dobra para o outro e o músculo fica lá, né, na dele. Então, se não houver essa interação, a gente não conseguiria ter movimentos. E outras funções dos músculos, né, elas estão exatamente em alguns órgãos. Alguns dos nossos órgãos do sistema, eles são formados de músculo. O maior exemplo é o coração. Né? O coração, ele tem a capacidade de contração, relaxamento, exatamente porque as suas paredes são formadas de uma musculatura estriada, né, chamada de miocárdio, né, compostas por cardiomiócitos, que são as células que formam aí esse tecido miocárdio.
Outro exemplo é o coração, né? Desculpem, o estômago. O estômago, ele também, ele consegue, né? E aí, nós gordinhos, de novo, né? A gente tem ampla experiência nisso, né? A gente passa um dia sem comer e passa 3 dias comendo tudo que tem direito, né? Então, passa o final de semana, sexta, sábado e domingo, comendo tudo. Aí a gente fica segunda, terça, quarta e quinta, né? Comendo bem pouquinho. Por que que isso é possível? Porque o nosso estômago, ele também tem aí a propriedade, né? De aumentar de tamanho, diminuir de tamanho, porque ele é feito de tecido muscular. Então, ele providencia aí esse movimento. O fundamental, né, nesses 2 órgãos, sobretudo, é a possibilidade da movimentação, né? A gente sabe que o coração, ele fecha uma câmera, abre outra, fecha outra e abre, para que o sangue ele vá andando, né, dentro das câmaras. Do mesmo jeito é o estômago, tá? O estômago, ele vai fazendo movimentos, né, que é o que a gente chama de peristaltismo. Esses movimentos com o objetivo de empurrar o bolo alimentar, tá? Porque seria tecido muscular, se você comer muito, ele fica grande, né? E aí, que é o que a gente faz, né? Aí a gente come muito, né? Aí a gente fica o peso na consciência, né? Mas ele vai se acostumando com aquele tamanho, tá? Se vocês virem, quem me acompanhar aí nas redes sociais, de vez em quando eu tenho coragem e coloco umas fotinhas de quando eu era pequena, de quando eu era adolescente, né? E aí, quando eu tinha 15 anos de idade, eu pesava 48 quilos, né? Metade quase do peso que eu peso hoje, né? E eu já era bem feitinha, já tinha as pernas grossas, já tinha o quadril largo, né? Mas era extremamente magra. Então, o que fez eu ficar do jeito que estou hoje? Exatamente o excesso de comida, né? Você vai indo, você engorda 2 quilos por ano. Você pensa que não é nada, mas em 20 anos você engorda 40 quilos, né? Não é esse cálculo? Vocês são bons na matemática, tá? E aí, né, para voltar atrás, para você recuperar. Pode, exatamente nessas situações, né? Por isso que muitas pessoas. Não, o crescimento dele, ele cresce conforme é o nosso corpo. Então, na adolescência para a idade adulta jovem, ele estabiliza, né? O que vai fazer com que ele dilate, né, com que ele aumente, aí, é a nossa má educação alimentar mesmo, né? É a gente comer fora de hora, o maior número de quilos que eu engordei na minha vida foram relacionados a isso. Eu trabalhava, eu só tinha hora para entrar. Eu entrava às 7 da manhã e aí eu só saía 11, 10, 9 da noite, né? E aí, nesse intervalozão de tempo, quando opa, me lembrei, eu almocei? Não almocei. Aí eu ia comer, né? E aí eu comia logo 500 ml de vitamina, né? Comia um sanduíche do tamanho do mundo. Então, eu forçava ali, naquele momento, a dilatação do meu estômago e eu passava de novo aí várias horas, né? Com ele do tamanho normal. Então, isso tem um impacto, né? Pode, sim. Por isso que muitos pacientes, né, optam por fazer redução de estômago, aquela cirurgia bariátrica, né? A minha família inteira, praticamente inteira é bariatrizada, né? Eu tenho a minha irmã mais nova que tem bariátrica, o marido dela fez, tenho 4 primos que já fizeram, tem uma tia que ela teria indicação de fazer, mas por algumas outras comorbidades não fez, né? Eu não quero fazer, viu? Eu quero conseguir
por conta própria. Bom, para que serve ainda, né? Exatamente para a estabilização, né, de algumas posições do corpo, para que haja essa regulação aí do volume, né, dos nossos órgãos. Produção de calor, né, a musculatura ela vai exatamente induzir essa produção de calor. Por isso que quando nós estamos com muito frio, né, galera aí do fundão que estava morrendo de frio, a gente começa a tremer, né? O tremor, ele é relacionado, ele vem dos músculos, exatamente tentando fazer com que haja uma indução do nosso corpo de produzir, né, o calor. Quando o músculo, né, ele se contrai para realizar esse trabalho, o subproduto que resta é exatamente o calor. Por isso também que quando a gente vai para a academia, né, o Hugo aí vai para a academia, quando ele vem de lá, se ele acabar de fazer exercício, ele vem quente, né? Ele sente que o corpo dele está quente, né? Quando a gente também está muito cansado, né? Muito exaurido, trabalhou o dia inteiro, a gente também fica com a sensação de que estivesse com febre, né? Olha aqui se eu não estou com febre, porque a gente trabalhou tanto, a gente, né? Que o corpo ele se aqueceu e a gente tem essa sensação de febre, tá? Rapidamente, para a gente fazer a chamada e vocês irem, os tipos de músculo que nós vamos ter, né? Basicamente, a gente tem o estriado esquelético, a gente tem o estriado cardíaco, a gente tem o liso, né? As particularidades de cada um deles, né? O estriado esquelético, ele vai estar muito mais ligado à questão de movimentos, né? E ele vai fazer essa articulação com o sistema esquelético, tá? Então, o músculo estriado esquelético, vocês lembram, né, do esqueleto, lembram aí que ele está mais associado à cobertura do nosso sistema esquelético. O estriado cardíaco, né, ele tem a mesma característica estrutural, estriado porque ele é formado em tiras, né? Então, a musculatura cardíaca, assim como a musculatura esquelética, ela tem essas fibras, né, que estão interligadas, por isso que há essa capacidade de abrir e de voltar, né? E por isso que quando um paciente que tem miocardiopatia dilatada, que tem uma patologia, né, o coração crescido, coração de boi, né, que a gente popularmente chama, ele ocorre exatamente isso. Ele abre, né, essas fibras no processo de relaxamento, contrai, fecha. Só que, com o passar dos anos, essa musculatura ela perde a elasticidade, né? E aí as fibras elas ficam distantes umas das outras. Então, dificulta o processo de condução do sistema ai meu Deus, de condução da parte elétrica do coração, né? Então, os feixes eles acabam não se conectando e você tem só dadas áreas do coração que vão, né, realizar o movimento. E a gente tem a musculatura lisa, né? A musculatura lisa ela vai ter movimentos involuntários, né? Que vão independer aí da minha vontade. E ela usualmente o tecido muscular que reveste órgãos e que reveste o nosso sistema vascular. As nossas artérias, as nossas veias, elas também são feitas de musculatura, só que a musculatura lisa. Mas elas também têm esse processo de contração e relaxamento, tá? Por isso, os meninos aí que são técnicos de enfermagem, que a gente consegue palpar um pulso, né? O que a gente palpa no pulso? É exatamente esse movimento que as nossas artérias fazem, com o objetivo de ir empurrando o sangue, né? Quem já viu enchendo linguiça caseira? Alguém já viu? Eu sou jovem, já disse para vocês isso, mas lá na casa dos meus avós, eles matavam porco, cortavam a carninha, temperavam, botavam dentro de um saquinho,
E aí, enchendo, o jeito da gente encher é desse jeito. Você bota a carne dentro do saquinho e vai, é uma delícia, né? E vai enchendo até o final, tá? Então, esse movimento é o semelhante ao que a gente tem nos nossos sacos. Vai, Cacau. Vamos. Ixi, depois eu vejo direitinho a data, tá bom? É, sim. Hã? Pois é, a gente até conversou no iníciozinho da aula. Deixa eu pular logo aqui. Francisca Alexia, Francisca Andrini, Francisca Raquel Mesquita, Francisca Raquel Teixeira, Francisco Davi, Francisco Hugo, Francisco Tiago, Presente. Francisco Vitor, Gisele, João Paulo, Kelvis, tchau, tchau, até quinta, Keila, Larissa, tchau, Leidiane, Lindalva, Lúcia, Luciele, Fatinha, Livramento, Erivanda, Keliane, tá, Luísa, Maria Luísa, tá, Maria Maciela, oi? Maciela presente. Falei. Keliane, falei. Presente. Maria Maciela, Moésio, Paula, Presente. Reinan, Ilmara. Tá. Nada. Até. Vou parar aqui a gravação, tá, meus queridos? Até quinta-feira a gente se encontra novamente, certo?